Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A pedido de alguns alunos aí da Engenharia Civil da Manhã, pediram para eu resolver esse exercício, que falou que cada um aí está dando um resultado, né? Então vamos lá. Eu tenho uma função com duas variáveis, eu estou em função do x e do y, e eu quero calcular qual é a taxa de variação dessa função estando nesse ponto 0 e π sobre 4 na direção desse vetor. Só toma cuidado que esse vetor nosso aqui, ele está escrito em base canônica. Eu falo base canônica porque ele tem o i e tem o j, que são os vetores unitários do eixo x e o vetor unitário do eixo y. Como que fica esse vetor escrito de uma forma melhor? Então, esse vetor aqui eu posso escrevê-lo assim, em forma de coordenadas de ponto. Então, eu tenho aqui o cosseno de π sobre 6. E aqui eu tenho o seno de π sobre 6. Então, quem é esse vetor u? Sabendo que π vale 180 graus, ó, π radiano equivale a 180 graus. Então, aqui eu tenho 180 dividido por 6, eu tenho 30. Então, aqui eu tenho cosseno de 30 graus. E aqui eu tenho o seno de 30 graus. Quanto vale cosseno de 30 graus? Vocês olham lá naquela tabelinha lá que tem a musiquinha do 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ele vale raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 vale 1 meio. Então, eu tenho essa função que representa o potencial elétrico em volts de uma determinada situação. A função ela é e elevado a menos 2x vezes cosseno de 2y. Eu estou nesse ponto, que é 0 e π sobre 4. E eu quero descobrir qual é a taxa de variação quando eu sigo esse vetor aqui, que é o raiz de 3 sobre 2 e o vetor meio. Então, função num dado ponto, no sentido de um vetor, eu tenho que aplicar o que a gente chama de derivada direcional. A direcional, quem me dá essa taxa de variação é a derivada direcional. A direcional de uma função no sentido de um vetor u é dado por essa fórmula que a gente já discutiu em sala. Eu vou calcular o vetor gradiente da minha função no ponto, no caso 0 e π sobre 4, tudo isso escalar com o vetor unitário. O vetor unitário é o vetor u dividido pelo módulo dele. Então, é essa fórmula aqui que a gente precisa. Então, eu vou fazer aqui para vocês, primeiro, quem é o vetor gradiente nesse ponto. Então, vamos lá. Para calcular o vetor gradiente, eu preciso primeiro derivar a minha função em relação a x e depois eu derivo a função em relação a y. Como vocês podem observar, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu tenho isso que está multiplicando isso. É como se fosse o u com v. Como que fica a regra do produto para eu realizar uma derivada? Então, primeiro eu preparo a regra do produto, deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, ó, cosseno de 2y, mais copia o primeiro e multiplica pela derivada do segundo. Como que fica isso ainda? Já posso começar, professor, a derivar em relação a x e em relação a y? Ainda não. Aonde você colocou esse risquinho aqui em cima, você tem que derivar. E ainda aqui você tem que aplicar a regra da cadeia. Ó. E elevado a menos 2x tem que aplicar a regra da cadeia. Então vai ficar, vamos dar uma melhorada nisso. E elevado a qualquer coisa, a derivada é ele dela mesma. Tudo isso multiplicado pela derivada de cima, que é o menos 2x, vezes o cosseno de 2y, mais, aqui não tem que derivar, eu copio, aqui eu tenho que derivar, e além de eu derivar, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Aí eu vou lá, ó,
a derivada de cosseno de alguma coisa é menos seno daquela coisa. Então, derivada de cosseno de 2x é menos seno de 2y, aqui no caso. Só que aplica a regra da cadeia. Fez toda a função de fora, multiplica pela derivada de dentro. Aqui, ó, antes de começar a derivar, se quiser dar uma ajeitada nisso, vai ficar e elevado a menos 2x, que multiplica menos 2x, vezes cosseno de 2y. Aqui que eu tenho que derivar. Aqui, ó, tem um sinalzinho de mais, aqui tem um sinal de menos, e é tudo uma multiplicação aqui, ó. Então, eu posso fazer um joguinho de sinal entre esses dois. Então, vai ficar menos seno de 2y vezes e elevado a menos 2x vezes a derivada de 2y. Agora eu vou derivar em relação a x e vou derivar isso daqui em relação ao y. Em relação a x, eu vou ter que derivar aqui só. Eu vou olhar só onde tem esse sinal. Aqui. E vou olhar aqui. Aqui eu não derivo, eu copio. Como eu estou derivando em relação a x, aqui eu vou derivar. A derivada de menos 2x é menos 2. O cosseno de 2y eu copio. Agora aqui, nessa parte toda, repara comigo, pessoal, que eu estou derivando em relação a x. Aqui eu teria que copiar. O elevado a menos 2x eu teria que copiar. E aqui eu vou derivar. Como eu estou derivando em relação a x, esse meu y aqui ele vira uma constante. Então, a derivada de uma constante é zero. Então, isso daqui vai dar zero. Vezes tudo isso, vai dar zero. Então, a derivada de x vai ficar só isso daqui, ó. Menos 2 vezes e elevado a menos 2x vezes o cosseno de 2y. Agora eu vou fazer aqui no canto para vocês a derivada em relação ao y. Em relação ao y, eu vou olhar para cá, ó. Quando eu for derivar em relação ao y, eu vou derivar isso daqui primeiro, depois eu vou derivar isso daqui. Nessa primeira parcela da subtração, eu tenho que derivar só o menos 2x. A derivada de menos 2x, no caso, é zero, porque eu estou derivando em relação a y. Então, vai ficar zero disso tudo, vezes cosseno de 2y, vezes e elevado a menos 2x, dá tudo zero. Então, vai sobrar menos seno de 2y vezes e elevado a menos 2x. Agora, aqui eu tenho que derivar, porque eu estou fazendo em relação a y e a derivada de 2y é 2. Então, isso daqui vai ficar menos 2 vezes o seno de 2y vezes e elevado a menos 2x. Agora que a gente calculou a derivada em relação a x e a derivada em relação a y, vamos lembrar que o nosso objetivo é encontrar o vetor gradiente nesse ponto, ó, 0 e π sobre 4. Então, eu vou pegar esse ponto, que é x igual a 0 e y igual a π sobre 4, e vou substituir. Onde tiver x, eu coloco 0. Onde tiver y, eu coloco π sobre 4. Então, aqui vai ficar v de x é igual a menos 2 vezes e elevado a menos 2 vezes 0 vezes o cosseno de 2 vezes o y. O nosso y é π sobre 4. Aqui vai dar 0, então vai ficar menos 2 vezes e elevado a 0. Aqui vai dar cosseno de 2π sobre 4. Se eu simplificar isso por 2, dá cosseno de π sobre 2. Então, vai ficar menos 2 vezes e elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. E aqui eu tenho cosseno de π sobre 2. Como π vale 180 graus, então 180 graus dividido por 2 é 90. E cosseno de 90 graus é 0. Então, isso daqui vai dar
zero. Então, eu já sei que a derivada parcial de x no ponto 0 e π sobre 4, ela vale zero. Agora, vamos descobrir a derivada em função do y no ponto 0 e π sobre 4. Então, aqui no y eu coloco π sobre 4, vai ficar seno de 2 vezes o π sobre 4, vezes e elevado a menos 2 vezes x. Então, é menos 2 vezes 0. Isso tudo aqui vai dar 2 vezes 0 é 0, vai dar e elevado a 0, que é 1. Então, a derivada parcial no ponto vai ser menos 2 vezes. Aqui eu posso simplificar por 2, vai dar seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é meio, é 1, né? Seno de π sobre 2 vale 1. Vezes tudo isso daqui, que é 1. Então, a minha derivada em relação a y no ponto 0 e π sobre 4, ela vale menos 2. Então, eu já tenho quem é o vetor gradiente dessa função no ponto que a gente quer encontrar. No caso, para v de x vale 0 e a derivada de y vale menos 2. Tá aqui. Agora, basta a gente substituir aqui, ó, para a gente ver como que fica. Então, a derivada direcional da função na direção do vetor u é igual. Isso daqui é o vetor gradiente e deu 0 e menos 2. Escalar com esse vetor, o vetor u dividido pelo módulo dele. Isso daqui a gente fala que é o vetor unitário. Então, vamos descobrir quem que é esse vetor unitário. Vou fazer aqui no canto para a gente terminar essa parte aqui. O vetor unitário, ó, o nosso vetor u é raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. É esse vetor aqui. O módulo do vetor u, como que eu acho o módulo de um vetor? Eu vou lá dentro da raiz e faço raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado. Aqui, ó, cancelo esse com esse, vai ficar lá dentro da raiz o 3. 2 também está ao quadrado, vai dar 4. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. 3 quartos mais 1 quarto dá 4 sobre 4, que na verdade é 1, e a raiz quadrada de 1 vale 1. Então, eu já vou concluir com vocês que, como esse vetor, o tamanho dele deu 1, ele já é um vetor unitário. Então, aqui é só multiplicar por ele mesmo, não precisa nem dividir, porque se eu for dividir ele por 1, vai dar o mesmo resultado. Então, eu venho aqui escalar com raiz de 3 sobre 2 e meio. E aqui é menos 2, né? Então, isso daqui vai dar como resultado. Como que eu calculo escalar? O primeiro vezes o primeiro, 0 vezes tudo isso, dá 0. E o segundo vezes o segundo, menos 2 vezes 1 meio, vai dar menos 2 sobre 2. Isso daqui vale menos 1. E isso tudo é igual a menos 1. Então, a taxa de variação desse vetor, nesse ponto, na direção desse, vale menos 1, ou seja, ela está decrescendo. É isso aí, então, pessoal. Isso aqui é a resposta do nosso exercício. Aquele abraço aí para todo mundo. Bons estudos para vocês, moçada.